Olá, pessoal! Na continuação hoje da nossa aula de matemática temática do mês de junho, nós estamos vendo notação científica e hoje é dia de aplicar. Vamos então aplicar o nosso conhecimento da notação científica, né, em atividades que você poderia ver no seu dia a dia. Vamos lá? Eu peguei aqui para vocês hoje um exercício, uma atividade de festa típica, tá? E essa atividade, ela vai envolver várias coisas. Nós vamos falar sobre geometria, unidades de medida, potência de base 10, adição e subtração, perímetro, área. Ou seja, nós vamos ver muitos conceitos dentro de apenas um exercício. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma quadra, né? De 700 centímetros por 500 centímetros. Tem um porquê de eu colocar esse número dessa forma, em centímetros para vocês, tá? Então, qual seria a notação científica da largura? Então, se você tem largura 500 centímetros, você vai ter o quê? 5 vezes 10 elevado a 2. Por quê? São 2 zeros. Comprimento. Qual é a notação científica desse comprimento? 700. Então, seria o quê? 7 vezes 10 elevado a 2. Por quê? 2 zeros, ok? Então, aqui já começou o nosso exercício. Agora, eu quero descobrir qual é o perímetro. Eu quero cercar essa minha quadra, né? Para enfeitar a quadra no dia da festa típica. Então, quanto que eu vou usar de enfeite, né, em toda essa quadra, né, com essa metragem aqui? Como que eu vou descobrir? Perímetro. Perímetro, nós já falamos sobre isso, vocês já viram em séries anteriores, que perímetro é a soma de todos os lados. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos somar todas as notações científicas, ou seja, a largura, nós temos duas larguras, não temos? Essa e essa. Então, nós vamos ter 5 vezes 10 ao quadrado, mais 5 vezes 10 ao quadrado, ok? Dois lados. E o meu comprimento? 2 lados. Então, nós vamos ter 7 vezes 10 ao quadrado, mais 7 vezes 2 ao quadrado. Somamos, então, as potências de base 10, né? Largura e comprimento para encontrar o perímetro. E agora eu vou fazer aqui com vocês. O que eu tinha falado para vocês na aula anterior? Tinha falado para vocês que nós vamos somar todas as partes numéricas e conservar as potências, né? Porque vocês vão observar que as potências são todas iguais, ó. 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, 10 ao quadrado. É uma soma. Perímetro, soma de todos os lados. Então, é importante que vocês guardem isso na cabeça de vocês, só para a gente relembrar. Então, olha lá, somando o perímetro dessa figura que eu estou passando aqui para vocês, nós obtivemos isso aqui. E agora, nós vamos somar, então, como que vai ficar? Olha lá, 5, mais 5, mais 7, mais 7. Somei todos os lados. E vou colocar aqui a minha potência de base 10. Vou conservar a minha potência, certo? Então, agora, o que é só fazer? Soma todo mundo, gente. Ó, que fácil. Somou todo mundo, vai dar 24. Vezes 10 elevado ao quadrado. Isso daqui, nós estamos falando em centímetros. Se nós estamos falando em centímetros, então o meu perímetro também é centímetro. Uma coisa que é importante vocês relembrarem é que esse número, como é esse número? Que tamanho ele tem? Ele tem quantos zeros? Ele tem 2. Então, quer dizer que esse número, ele é assim, ó, gente. 24,00 centímetro, tá bom? Então, vocês podem ver que eu estou indo com o número, estou voltando com o número, para que vocês vejam que você pode transformar o seu número a qualquer hora, em base 10, em potência de base 10, ou voltar esse número. Agora, gente, vocês vão parar,
copiar isso daqui, tá? Perímetro, tudo do jeitinho que tá aqui, tá? Matemática hoje, no seu caderno de anotações, e depois a gente vai continuar com a próxima continuidade do nosso exercício. Nesse momento, então, eu quero cobrir a minha quadra, e eu vou cobrir com tecido, ou seja, preciso saber qual que é a área dessa minha quadra para que eu possa cobri-la com tecido para enfeitar a minha quadra. Então, como que eu vou fazer isso, gente? Para eu descobrir quanto de tecido eu vou ter que comprar, eu vou descobrir a área. E como que eu descubro a área de um retângulo? Eu faço base vezes a altura. Olha lá, novamente estou aplicando agora multiplicação de base 10, certo? Então, olha lá, a minha base, 7 vezes 10 ao quadrado, vezes a minha altura, 5 vezes 10 ao quadrado, certo? Então, olha lá, o que é que eu faço agora? Eu vou colocar os meus números separados por um parênteses e vou multiplicar a base 10. Lembrando que na multiplicação nós somamos os expoentes. Somou. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? 5 vezes 7, 35, vezes 10, elevado ao quê? 2 mais 2, 4. Quando nós fazemos a área, nós descobrimos sempre um valor ao quadrado, porque você está multiplicando um pelo outro. Então, nós temos 35 vezes 10 à quarta, centímetros quadrados. Ah, professora, mas como que é esse número? Como que ele fica sem esse base 10? Como será que ele é? Ele é assim, olha, gente, eu vou mostrar para você. Ele é 35. Quantos zeros nós teríamos? Não é 4 a minha potência? Então, seria 1, 2, 3, 4 centímetros quadrados. Então, esse número é o mesmo desse, certo? Entenderam? Então, agora você vai copiar essa parte do nosso exercício e vamos continuar a nossa atividade. Veja só, gente, quantas coisas nós podemos ver. Vocês já devem ter se recordado de Pitágoras, né, lá do 8º ano. Então, eu quero agora colocar bandeiras, mas as minhas bandeiras vão ser diferentes. Elas vão ser colocadas assim, ó, de um ponto ao outro na minha quadra e do outro lado, desse lado para esse. Então, eu vou colocar as minhas bandeiras na diagonal. E para colocar na diagonal, como que eu vou descobrir quantos metros eu vou precisar de fio? Primeiro, que tá tudo em centímetro, né? Segundo, que diâmetro é uma outra medida. Então, como que nós vamos fazer? Primeiro, Pitágoras. Para quem não se recorda, como que nós vamos descobrir Pitágoras? Para que serve? Para descobrir a diagonal. E para que a diagonal? Eu preciso da diagonal para descobrir o valor dessa medida aqui, tá? Então, o que que eu tenho? Eu tenho um triângulo aqui, que vocês podem ver que forma um triângulo, né? Aqui tá formando um triângulo. E você tem um cateto e outro cateto. Isso vocês se lembram, né, gente? Ó, um cateto aqui, outro cateto e a diagonal. Então, olha lá. O que é que eu vou fazer? Diagonal ao quadrado, isso é fórmula. Isso vocês já sabem. Diagonal ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E como que a gente vai resolver isso? Diagonal ao quadrado é igual. Quem que é um cateto? 700? Então, pega o 700 e coloca lá. 700 elevado ao quadrado. Mais o outro cateto, quem que é? 500? Coloco aqui e elevo ao quadrado. Isso aqui é da fórmula, repete sempre. O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou responder aqui para vocês. Diagonal ao quadrado é igual. O que é potência elevado ao quadrado? Como que é?
é 700 vezes 700. Mais, isso é da fórmula, repete aqui, 500 vezes 500. Olha aqui. Então, as minhas potências eu desmembrei aqui embaixo. As duas. E agora eu vou continuar. Diagonal ao quadrado é igual 700 vezes 700. 4, 9, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, olha lá. 490 mil. Mais 500 vezes 500. 25, 1, 2, 3, 4. Ok? Então, descobrir isso aqui tá muito fácil agora. Vou fazer diagonal ao quadrado é igual. Somos dois números. 490 mil mais 250 mil. Quanto que dá? 299 mil. Nossa, professora, que número grande. Pois é. Se tivesse em notação científica, não seria assim tão grande. Mas aí vocês poderiam falar que tá difícil porque está em base 10. Então, aqui eu transformei tudo em números inteiros para que vocês vissem a quantidade de zeros, tá bom? E conseguissem compreender essa fórmula de Pitágoras. E agora, terminou? Não, eu ainda tenho esse ao quadrado aqui, né? Quem se lembra, fica D é igual. O inverso da potência é a raiz. Raiz quadrada de 299,000. E aí, como é que eu encontro isso, professora? Você pode encontrar manual fazendo as suas multiplicações ou você pode pegar a calculadora. E a calculadora, você vai encontrar uma raiz com números desse tipo. 546,80. Então, não é uma raiz quadrada inteira, tá? Ela vai dar aqui um número decimal. E aqui nós estamos falando em centímetro. Então, aqui é centímetro. Você tem, então, a oportunidade agora de parar o vídeo, voltar, se você não entendeu, né? Esse passo a passo que eu fiz, né? 700 vezes 700, 500 vezes 500, coloquei os números, somei os dois, tirei a raiz quadrada e o valor aqui. E que valor é esse? É o valor da minha diagonal. Tanto desse lado quanto desse lado, tá? É o mesmo número. E aí, aqui eu descobri de um lado. Só que eu preciso descobrir isso em metros. Porque fica ruim a gente comprar barbante em centímetros, vocês não acham? Então, como é que eu vou descobrir esse valor aqui em metros? Bom, vocês já aprenderam regra de 3. No ano, sabe regra de 3. Então, como que a gente vai fazer? Em metros, como que a gente transforma? 1 metro tem 100 centímetros. E aqui eu tenho 546,8 centímetros, certo? É isso que eu tenho daqui. E eu não sei o valor em metros, por isso eu coloco um X aqui. E aí, o que eu faço? Multiplico em cruz. Regra de 3 simples. X vezes 100, 100x, igual 1 vezes 546, 546,8. E agora, professora, o que eu faço? Lembra? Você não está multiplicando x vezes 100? Qual que é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, fica x é igual a 546,8 dividido por 100. E aí, qual é o valor dessa divisão? Bom, se você já sabe as regras também de divisibilidade com com zeros, né? Por 100, por 10, por 1000, você vai lembrar que eu vou andar casas decimais. Então, se eu tenho 2 casas decimais, eu vou andar 1, 2 casas decimais. Então, a minha divisão será 5,468 metros, tá? Então, olha só. Eu já tinha vírgula aqui, que já era 546,8. Quantas casas decimais eu caminhei? 2, porque aqui são 2 zeros. Então, eu caminhei 1, 2, coloquei minha vírgula aqui. Isso aqui em metros.
Então, significa que eu vou comprar 5,46 metros de barbante para cada... Opa, vou voltar aqui para vocês. Para cada lado da minha quadra, tá bom? Então, se eu tenho que comprar para os dois lados, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos somar os dois valores para encontrar a quantidade total de barbante, né? Para a gente colocar aqui na quadra e enfeitar com as bandeirinhas, certo? Então, agora, se você ficou ainda com dúvida, se achou que eu falei rápido, volta o vídeo, tá? Assiste de novo essa parte, copia isso aqui no seu caderno, tá? Um tempinho para você copiar. E depois, a gente vai para a próxima parte. Bandeiras. Então, agora nós vamos colocar a bandeira na nossa quadra. Então, nós já enfeitamos, já estamos terminando o enfeite, né? Primeiro, nós descobrimos lá quanto era o perímetro da nossa quadra, já conseguimos cercar, já cobrimos com tecido, descobrindo a sua área, já descobrimos, né, a diagonal dessa quadra, para saber, né, quantos metros de fio a gente vai comprar para poder colocar as bandeirinhas. E agora nós vamos ver quantas bandeirinhas nós vamos colocar, né? Então, olha lá, bandeiras. Se cada bandeira tiver 30 centímetros, o fio tem 5,46 metros. E nós vamos ter uma distância entre uma bandeira e outra de 20 centímetros. Então, eu coloquei aqui para vocês entenderem. A bandeira vai ter 30 centímetros, aqui vai ter o fio, e o fio mede 5,46 metros, e aqui 20 centímetros de uma para outra, tá? Então, vamos lá a pergunta. Quantas bandeiras nós vamos colocar, então, nessa quadra de um lado e depois do outro, né? Então, vamos ver o total. Acompanha comigo. Então, se eu tenho a bandeira de 30 centímetros, e tem um espaço entre eles de 20, né? Então, de quanto em quantos espaços nós vamos andar? Nós vamos andar de 50 em 50 centímetros, né? Vocês já viram também isso em sequência numérica. Então, vocês vão andar de cada 50 centímetros, vocês vão estar andando de 50 em 50, né? E olha lá, dentro desses 50 centímetros que vocês vão andar, é que nós vamos descobrir agora quantas bandeiras a gente vai colocar. Não são 50 centímetros? E o fio não tem 546,80 centímetros de fio? Então, nós vamos dividir o total do fio pela quantia que nós vamos caminhar de espaço em espaço, certo? Então, 546 dividido por 50 centímetros, tá? 546,80 centímetros. Aqui eu não tô usando aqueles metros que nós encontramos para comprar o fio. Eu não tô usando metros, agora estou usando centímetros. Por que eu estou usando centímetros? Para confundir vocês? Não, né, gente? Eu tô usando centímetros? Estou usando centímetros por quê? Porque você não pode usar duas unidades de medidas diferentes em um mesmo exercício. Então, se as bandeiras estão sendo colocadas de 50 em 50 centímetros, então eu vou ter que fazer a divisão do total da bandeira, do total do fio, em centímetros, não em metros, tá bom? Então, 546 dividido por 50. Vai dar, esse sinal chama-se aproximadamente, porque vai dar um número decimal enorme, né? 11 espaços. Então, aproximadamente, nós teremos 11 espaços. Se nós temos 11 espaços, quantas bandeiras nós temos por fio? 11 bandeiras e 11 espaços. Lógico, em cada fio. E se forem os dois fios dos dois lados, como nós queremos enfeitar, nós vamos produzir 22 bandeiras, ok? Então, agora o tempinho para vocês copiarem. Tempinho para copiar. Você entendeu o que eu falei? Você compreendeu esse exercício? Vocês podem ver que nós podemos usar as notações científicas e tudo aquilo que vocês veem na matemática no nosso dia a dia, né?
E vocês podem ver também que a aplicação, né? Metros, perímetro, área. Se você entendeu tudo o que eu falei, deixa o seu joinha aí no vídeo. Se inscreve aqui no canal para que todas as notificações cheguem para você conforme eu for colocando os vídeos. E até o próximo vídeo.